Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai tratar sobre a ansiedade. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a psicóloga Clara da Silva Machado de Oliveira, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Clara da Silva Machado de Oliveira, minha querida, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Obrigado. Oi, Anderson, muito obrigada pelo convite, tá? Bom, falar sobre ansiedade é um tópico muito importante, né? Primeiro porque a psicoterapia, Anderson, atualmente, ela ainda vem sendo algo muito místico, algo como se não funcionasse, que é pra gente louca, às vezes a gente escuta algumas pessoas falando isso, né? E a ansiedade em si, se a gente parar pra ver, ela é só uma emoção normal, né? Uma emoção comum. O que a gente vê hoje na literatura sobre a ansiedade, tá? Basicamente, ela vem sendo ali uma emoção, até ela pode se transformar em um transtorno psicológico, que aí já é outro nível, né? E como que funciona? Atualmente, no Brasil, pelo que a gente vê nos estudos, cerca de 18 milhões de brasileiros, mais ou menos, que é muita gente, cerca de 9% de toda a população brasileira, ela vem tendo transtornos psicológicos. Por isso que o espaço aqui do Diálogos é tão importante pra gente conseguir falar sobre o tema, conseguir dissertar um pouquinho mais e ir desmistificando tudo isso, né? Então, quando a gente fala sobre ansiedade, o que seria a ansiedade em si, tá? De acordo com o DSM, que é um manual diagnóstico para transtornos mentais que a gente utiliza na terapia, né? Na verdade, toda a área da psicologia, a ansiedade, ela é basicamente como se ela fosse uma preocupação mais excessiva, tá? E aí é diante de algum futuro, alguma ameaça que pode estar vindo. Então, a ansiedade, ela é basicamente nesse sentido, tá? Ela também pode vir como uma tensão, uma hipervigilância que a gente chama, que é basicamente um estado de alerta. Então, vamos utilizar algum exemplo. Vamos supor, uma pessoa, ela pode estar tá andando meio que atrás de você e você começou a ficar achando meio suspeito. Sim. A ansiedade, ela é extremamente importante nessas situações. Por quê? É importante que você consiga premediar ali mais ou menos o que você pode fazer. Imagina se a gente não tivesse ansiedade numa situação dessa ou qualquer outra ali, né, mais específica. A gente não saberia como pensar e reagir, a gente não sentiria medo, e medo também é algo extremamente relacionado à ansiedade, tá? Então, a ansiedade, ela vem ali mais ou menos nesse sentido, né, toda uma previsibilidade que a gente pode ter, e até o que a gente chama, Anderson, de resolução de problemas, tá? Okay. E que é algo muito, até, que a gente aborda muito na psicoterapia, tá? Falando em psicoterapia, a abordagem cognitivo-comportamental, você já ouviu falar? Sim. Isso, é a terapia cognitivo-comportamental. Atualmente ela é bem conhecida pelo pessoal ali da psicologia. E tem um tópico muito importante também, que claramente está envolvido com a ansiedade, que é o que a gente chama de psicoeducação, que é, por exemplo, fazer igual a gente está fazendo aqui no Diálogo, ter uma conversa e abordando o tema da ansiedade. Pode falar. Deixa eu só voltar numa questão, da questão do conceito da ansiedade, até para o nosso público entender um pouquinho melhor. Pode falar. Existe uma relação nessa questão desse, certo, eu vou colocar aspas aqui, desse descontrole do medo, no sentido de criar cenários mentais desfavoráveis em relação a uma determinada situação? Tem relação com isso também? Tem. Aí a gente já entra para um aspecto de uma ansiedade que ela pode ir para um lado que a gente chama de desadaptativa, tá, Anderson? E como que funciona? Basicamente, qualquer tipo de emoção, ela pode ser adaptativa ou desadaptativa. Coisas adaptativas são coisas que estimulam a nossa qualidade de vida, digamos assim. Né? Então é normal a gente sentir, não tem um problema. A ansiedade, ela é uma emoção muito específica para isso, porque, igual eu falei, ela pode se transformar em um transtorno ansioso. E existem ali alguns tipos de transtorno. Mas, assim, focando ali no conceito da ansiedade, ela vem muito nesse aspecto que você trouxe, de ter ali um limite, tá?
E como que a gente funciona? Na terapia, a gente até, quando a gente está psicoeducando o paciente, a gente fala sobre esses níveis de ansiedade. Daí a gente começa até, de uma forma bem simples mesmo, Sim. de uma escala de 0 a 10, por exemplo, de como que funciona, tá? Sendo 0, aquela emoção, basicamente, você não está sentindo ou está extremamente tranquilo, 0 sentimento, ou 10, que é um nível mais extremo. Que aí a gente pode ver como algo voltado para um sofrimento. Então, no caso da ansiedade, essa previsão do futuro, ao invés de ela te ajudar, por exemplo, igual esse caso que eu falei de alguém estar meio que te perseguindo ali na rua, ao invés dela te ajudar, você pensar, nossa, eu entro numa loja, eu chamo alguém para me ajudar, eu saio correndo, o que eu faço? É toda essa previsibilidade, que é algo importante numa situação específica, é como se a ansiedade ela aparecesse frequentemente em situações que às vezes não tem necessidade. Então, qualquer situação mais simples, a pessoa fica extremamente ansiosa e isso pode prejudicá-la também. Ela pode ficar ali, né, tendo as reações fisiológicas da ansiedade, então muita taquicardia no coração ali extremamente acelerado. Ela também pode ter essa hipervigilância que eu comentei, mas o tempo todo. Então, qualquer situação, mesmo vamos supor, no trabalho, ela tá ali ansiosa pensando que algo pode acontecer. E aí isso pode atrapalhar ela, né? Pode atrapalhar ela a trabalhar, deixar ela ansiosa, ali, preocupada, tá? Quando nós podemos entender que a ansiedade ela se transforma naquilo que a gente pode entender como um problema, quando afeta as nossas relações pessoais? Isso, também. Igual eu mencionei, ela pode, quando ela passa para o aspecto desadaptativo, né, ela sim pode atrapalhar, ela sim pode trazer prejuízos para a gente, tá? E os nossos relacionamentos interpessoais são um tópico extremamente importante, porque é o que a gente está ali todo dia. Ainda mais, por exemplo, família, amigos, relacionamento amoroso. Essas pessoas, elas também vão conviver com o transtorno que a gente às vezes pode ter. Porque o transtorno, ele vai afetar a gente, o nosso mal-estar, e também as pessoas ao redor. Por isso que é tão difícil a gente diagnosticar ali um transtorno psicológico, porque é algo mais complicado, né? É algo que envolve mais coisas. Pode trazer ali, além da ansiedade, essa tensão, essa hipervigilância. Também pode trazer até outros sintomas que às vezes as pessoas não sabem, tá, Anderson? Que pode ser, por exemplo, irritabilidade. Um transtorno ansioso, muitas pessoas não sabem, mas eles podem nos deixar muito ansioso. Ansioso não, perdão, irritado, isso. Pode deixar a gente extremamente irritado, pode não, vai ter alteração no sono, no apetite, isso vai marcando a gente. Uma pessoa que ela não está dormindo bem, vai piorar ainda o quadro de ansiedade dela. Então, é todo um contexto, ele é muito complexo, todo o tratamento, tá? Eu vou fazer uma afirmação aqui, Clara, e uma relação, e eu quero que você comente. Quando existe a questão da ansiedade, ela tem uma relação não somente do sujeito, mas de todas as pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas a ele? Sim, exato. Porque igual eu comentei, você vai sentir, vamos supor, irritabilidade, e às vezes acontece alguma situação de algum relacionamento, algum desentendimento, e às vezes você lidava de um jeito, mas agora você está mais intolerante. E aí você pode brigar mais com as pessoas, você pode até, dependendo do caso da pessoa, ter um comportamento um pouco mais agressivo, às vezes na fala, ou até no comportamento mesmo. Então, assim, é algo bem complexo, é bem delicado, a gente tem que cuidar muito. Igual também trouxe sobre o tópico dessa tensão muscular. Uma pessoa que está frequentemente com dores, sabe, um mal-estar, como que ela vai trabalhar bem? Como que ela vai conseguir desempenhar um bom trabalho ou ter, sei lá, paciência para se relacionar com os outros? Ela vai estar em sofrimento. Então, é bem difícil e, sim, pega muitas pessoas ao redor. Então, em suma, a ansiedade também vai refletir nos aspectos físicos do ser humano. Sim, exatamente. Tem todo um sistema, né, cerebral mesmo por trás, mas quando se trata dessa parte fisiológica e de músculos, né, a gente até trabalha bastante com os pacientes sobre isso na terapia. Existe até um exercício muito interessante e muito simples, assim, que a gente... Na verdade, 2 exercícios bem legais para ansiedade, que é, primeiro, a respiração diafragmática, que é quando a gente se concentra profundamente ali na nossa respiração, tem todo um processo de inspirar bem lentamente, você prende a respiração e depois você solta, mas assim, contando os segundos mesmo, não adianta ficar 1, 2, 3, 4, não dá muito certo, tem que ser
realmente os segundos ali, bem aos pouquinhos, e isso vai trazendo uma sensação de relaxamento, porque você concentra ali a sua respiração, como se você controlasse um pouco mais a respiração, e todo o relaxamento ele vem depois. Esse pode ser um exercício ali até, né? E também um outro chamado relaxamento muscular progressivo. Esse é até bom para algumas pessoas que têm insônia. Por quê? Você começa todo o relaxamento, por exemplo, das pontas dos pés. E você vai se concentrando profundamente no seu corpo mesmo, tá, Anderson? Então, você tem que imaginar como se ele estivesse relaxando todos os dedinhos do pé, e aí você vai subindo ali pela panturrilha, depois para a coxa, vai para outra perna. Então, assim, você tem que ter bastante calma para você fazer, igual eu mencionei. Por ele ser um relaxamento muscular que você vai subindo, é bem intenso o relaxamento, então você pode acabar ficando com sono. Tem até vezes que é engraçado que na terapia, quando a gente, né, tenta fazer ou ensinar para o paciente como é que faz, ele já começa a ficar com sono ali mesmo, porque é realmente algo bem, é para ser extremamente agradável, né? Então a gente passa bastante exercícios cognitivos, né, que a gente chama, exercícios cognitivos, mas planos de ação, assim, que pode envolver esses combinados, de fazer esse relaxamento durante a semana, para a pessoa ir testando e ver se o nível ali de ansiedade dela melhora. Claro, então essa sua reflexão me traz aqui uma relação e, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas a questão da ansiedade, nós podemos de alguma forma encontrar soluções no próprio corpo humano, como a respiração, por exemplo? Também, isso. É porque muitas vezes, tá, Anderson, a nossa ansiedade, ela pode ter muita dessa tensão muscular, mas muitas vezes, para muitas pessoas, e aí depende também do tipo de transtorno ansioso que você tem, que pode ser algo muito de pensamentos mesmo. E aí que entra aquela abordagem que eu trouxe lá no início da terapia, não, Da entrevista? da entrevista, sobre a abordagem que eu utilizo, né, que existe muito dessa análise dos seus próprios pensamentos. Então, assim, é excelente a maneira com que na terapia cognitivo-comportamental a gente vai analisando toda a percepção que o paciente tem sobre ele, sobre as pessoas ao redor também, sobre o mundo todo. Porque às vezes é isso que causa ansiedade na pessoa. Essa previsão ali de que algo vai acontecer, de que alguém está falando algo sobre ela, ou de que algo ruim vai acontecer, de que o pior cenário vai estar ali acontecendo caso ela faça alguma coisa. Então, a gente trabalha muito disso na terapia, né? Além só dessa parte física. É interessante essa sua fala, que me parece que a questão da ansiedade está sempre associada com cenários negativos. Isso, assim, querendo ou não, é aquilo que eu falei, depende dos níveis de ansiedade, dos, né, tipos de ansiedade, se é adaptativo, funcional, está nos ajudando a ter uma boa qualidade de vida, ou se está indo para um lado desadaptativo, que aí sim a pessoa pode tender a ter mais pensamentos negativos. Ela vai ter toda uma interpretação ali da realidade dela de uma forma mais negativa mesmo, tá? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre ansiedade com a psicóloga Clara da Silva Machado de Oliveira. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia, compromisso com o meio ambiente. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nessa semana fala sobre ansiedade. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a psicóloga Clara da Silva Machado de Oliveira. No início desse segundo bloco, Clara, eu queria estabelecer uma relação entre a questão traumática e a ansiedade.
quais relações nós podemos estabelecer entre esses elementos? Tá, Anderson. Bom, primeiro de tudo, é importante que a gente separe um pouquinho algumas coisas. Uma situação traumática, ela é uma situação muito ansiogênica, tá? Então é bem diferente de uma situação comum que a gente teve algum grau de ansiedade, a gente ficou mal com algo, tá? Então isso é importante da gente separar, tá? Então uma situação traumática, ela vai envolver um grau, igual eu trouxe, de ansiedade extremamente intenso e vai marcar aquele sujeito também por bastante tempo, não é fácil ali de esquecer. Então, existem até alguns tipos ali de traumas que a gente pode falar, tá? No que a literatura mostra. Um trauma único e um trauma que a gente chama de complexo, tá? Traumas únicos, eles são situações mais específicas, aconteceu uma única vez, vamos supor, um acidente de carro, uma pessoa que teve algum tipo de incêndio, você estava no local, você viu algum tipo de agressão, qualquer coisa nesse sentido, tá? Isso pode ser uma situação traumática e o grau ali de ansiedade para essa pessoa, para esse sujeito, ele vai ser extremamente alto. E nessas situações de acidentes, traumas únicos ali, a gente pode falar que esse tipo de pessoa pode vir até a desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. E, novamente, vai envolver muito estresse, muita ansiedade. Quando a pessoa passa por qualquer tipo de situação relacionada com aquele evento, ela pode ter toda uma mudança cognitiva dos pensamentos dela, igual a gente estava conversando, Sim. né? Muda tudo ali. Essa parte dos pensamentos, até o humor da pessoa pode oscilar. Então, assim, ela pode ficar extremamente reativa ao ambiente que ela está, por conta de ter algum acesso àquele evento. Tem toda a mudança também no sono da pessoa, ela pode ter pesadelos, flashbacks ali sobre a situação. Então, assim, é extremamente pesado. Mas não necessariamente é uma regra de você desenvolver esse outro tipo de transtorno, caso ali você teve uma situação traumática. Tem pessoas que conseguem até que desenvolver isso relativamente bem, digamos assim, né? E conviver ali de uma certa qualidade de vida, digamos assim. Agora, aqueles traumas que são mais complexos, que a gente chama, aí já é outros 500. Aí, normalmente, eles acontecem até com crianças e adolescentes. Sim. Em que elas vivem em um ambiente ali, vamos supor, que seja mais vulnerável na criação dela. Então, é aquele tipo de pessoa que é exposto a estímulos estressores que a gente fala, né, situações ali ansiogênicas, por muito tempo. Então, ela vai desenvolvendo aquilo, ela pode estabelecer até estratégias para lidar ali com essa ansiedade, com esse estresse, do jeito que ela pode. Igual eu comentei, às vezes são crianças e adolescentes. Então, elas podem desenvolver estratégias de dissociação, que é quando parece que o seu corpo ali, você não está presente no seu corpo, né? Você tem todo um processo de fuga ali, né? Quase uma fuga mental, digamos assim. Tem também toda uma dificuldade de gerenciar suas emoções, né? De processar ali emoções. Ela pode desenvolver desregulação emocional quando ela for crescendo. Então, é bem delicado. Mas a ansiedade, ela obviamente está passando por todas essas situações. Sobre a questão do trauma, eu queria entender uma relação do ponto de vista dos seus níveis. Tem relação com a questão do fato em si ou da interpretação do sujeito em relação ao fato? Fale um pouquinho sobre isso. Assim, quando se trata de situações traumáticas, normalmente está acontecendo realmente alguma coisa ali. E aí, óbvio que tem a percepção da pessoa. Então, vamos supor, igual eu trouxe um acidente de carro. Poxa vida, aconteceu um acidente mesmo. Às vezes a pessoa ela se machucou muito, está ali no corpo dela. Então ela pode estar com ferimentos, ela pode estar com hematomas, ela pode estar com, não sei, ossos quebrados. Então ela está sempre revivendo ali, né, essa situação traumática. Então é mais ou menos ali essa situação. Entendo. Queria colocar, né, sobre essa questão da ansiedade, a ansiedade em crianças e adolescentes. Normalmente a infância é um período, em tese, muito feliz, muito lúdico, mas a ansiedade existe ali também, né? Pode existir. E aí é um tópico muito interessante, tá, Anderson? Por quê? Igual eu comentei, a ansiedade é uma emoção normal. Então, todas as pessoas podem sentir, não impede a idade dela. Ainda mais quando a gente é criança, a gente normalmente, eu não sei você, mas normalmente a gente não tem ali uma pessoa ensinando a gente sobre as emoções bem certinho. Exatamente. Falando que tudo bem sentir ansiedade, de que não é super agradável. Nossa, a emoção mais desagradável de todas. Mas assim, não tem um problema você sentir, ela é uma emoção normal. Então temos isso.
E o ponto é que, querendo ou não, quando a gente vai passando o tempo, a nossa idade ela vai passando, se a gente não soube administrar a nossa ansiedade quando a gente era mais novo, as situações da vida, Anderson, elas vão passando. Então, às vezes, você tem mais responsabilidades quando você vira adulto, você tem mais compromissos, você tem, sei lá, contas para pagar, e o grau ali de ansiedade, ele vai aumentando. Então, se você não soube gerenciar a sua ansiedade quando você era mais novo, como que você vai aprender do nada a gerenciar suas emoções quando você é adulto? E é por isso que a pessoa ela pode se tornar mais suscetível e mais vulnerável a desenvolver transtornos ansiosos. Isso pode aparecer muito até no início da vida adulta, tá? Mas assim, a ansiedade, ela também é muito sintoma de até outros tipos de transtornos, tá? Então, vamos para uma pessoa que tem ali um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem uma dificuldade ali na escola, por exemplo, mas as outras pessoas não entendem. Imagina o grau de ansiedade dessa criança, dela tentando aprender, tendo dificuldade de se concentrar, às vezes ela comenta com alguém, ninguém entende ela não tem ali um suporte adequado, então vira ali um ciclo ansioso. Então, às vezes, desde criança, né, essa pessoinha ali, pequenininha, fofinha, Sim. ela pode ter dificuldade de gerenciar as emoções, porque ela também tem outros fatores ali por trás. É claro, óbvio que não é uma regra, né? Não é toda criança que tem TDAH. Mas, assim, também pode ser um sintoma ali pra gente estar observando, a gente estar acolhendo e até dando suporte para essas crianças e esses adolescentes também. Deixa eu fazer um aprofundamento nessa questão. Como que os pais podem ajudar as crianças a controlarem, a se relacionarem bem com as questões, com a ansiedade propriamente dita? Tá. Primeiro, existem muitos tipos de manejo para isso. É claro que às vezes os pais também não têm tanto conhecimento. E se às vezes nem os próprios pais têm esse suporte, porque eles não tiveram quando eles eram criança, então o que pode ser até ali recomendado é levar essa criança para uma psicóloga infantil, né? Ou um psicólogo infantil, ter ali todo esse suporte. Existem, assim, milhares de estratégias para você ensinar as crianças sobre as emoções. E também vai muito ali da idade dela, do que ela consegue ali aprender, porque é todo um processo, né, de crescimento, tem amadurecimento cerebral e tudo mais. Então, depende muito da idade da criança e tudo mais. Mas, assim, o que mais a gente pode orientar até os pais é algo muito simples, que é você acolher a criança. Você ensinar que aquela emoção, ela também é válida, para que ela não cresça achando que sentir, por exemplo, ansiedade é errado. Então, é uma coisa muito simples, mas muitos pais não sabem. E ao invés de acolher, dar suporte para a criança, tentar escutar ela e simplesmente estar ali com uma escuta ativa, às vezes os pais, eles podem, sabe, ser mais aversivos ainda. Então eles criticam, brigam, falam que a criança tem que lidar com aquilo, mas ela não sabe. Então se pelo menos você tem um suporte ali dos seus pais para te ouvir, às vezes isso já ajuda. E muitos pais às vezes não sabem disso. Clara, eu queria uma relação entre os exercícios físicos, tá, e a ansiedade. É positivo? A que ponto é positivo? Como eles podem ser positivos nesse tratamento, nesse cuidado da ansiedade? Tá. A ansiedade, ela vai ter uma correlação, assim, é super possível a gente até prevenir transtornos ansiosos com atividade física, mas atividade física constante, tá? Tanto prevenir quanto, de fato, tratar, né? E aí, como que funciona? É claro que tem toda uma parte mais neurológica por trás, mas basicamente a atividade física, ela vai ajudar a gente a processar, né, todo ali o cortisol, que às vezes em excesso pode ser um hormônio mais estressor, né, ele causa ali um estresse na gente, então ajuda a gente a liberar esse cortisol, e enquanto a gente depois que a gente pratica atividade física, nosso cérebro libera o que a gente chama de endorfina, que é um neurotransmissor, que, tipo um mensageiro no nosso cérebro, né, que ele vai trazer toda uma sensação de relaxamento, de sensação de bem-estar mesmo. Então isso ajuda, se uma pessoa está sofrendo com ansiedade, está ali às vezes passando por um transtorno ansioso, ela fazer uma atividade física e sentir ali um mínimo de descanso, de relaxamento, isso é excelente para ela. Se a pessoa está em extremo sofrimento o tempo todo, ela ter esses momentos de alívio é fundamental. E na literatura a gente também vê, Anderson, que atividades físicas mais aeróbicas tendem a ajudar mais. Justamente porque estimula ali todo o nosso sistema cardiorrespiratório ali e tudo mais. Atividades aeróbicas como caminhada, corrida, esteira, bicicleta, natação também. Então, assim, é claro que qualquer tipo de atividade física vai ser importante, mas
atividades físicas mais voltadas para esse lado aeróbico tendem a auxiliar mais. E outra coisa, Anderson, que, assim, às vezes a gente não pensa quando se trata de atividade física, mas é sobre o lado de até autoestima. Não necessariamente autoestima de aparência, assim. É claro que muitas pessoas fazem por isso, mas, assim, é num sentido de autoestima de competência, de você conseguir fazer algo. Então, imagine uma pessoa que está passando por um transtorno de ansiedade generalizada, que ela está sempre prevendo cenários péssimos, tendo um sofrimento ali intenso, ela tem o sono dela alterado, ela tá toda tensa, rígida, e ela começa, vamos supor, a praticar vôlei com os amigos. Olha o quanto que ela tá se estimulando a sair de casa, ela tá tendo uma tarefa cumprida de, olha, eu fui jogar, fui fazer minha atividade física, estou me sentindo melhor. Isso ajuda muito na nossa autoestima. E às vezes essa parte dessa socialização, né, e de ter um checkzinho ali, pode ser importante pra gente quando a gente não tá se sentindo bem. Então, acho importante passar esse tópico da socialização, porque muitas vezes a gente esquece. E não só para transtornos ansiosos, mas principalmente que a gente passa para pessoas que têm transtornos depressivos também. Entendi. Bom, Clara, você conhece aqui o programa e eu sempre reservo uma afirmação para o meu convidado debater relacionado aqui ao assunto discutido na edição do programa. Para você eu reservei uma afirmação da OMS, tá? E eu vou abrir aspas então para ela e depois vou pedir o seu comentário. A Organização Mundial de Saúde faz a seguinte afirmação: não há saúde sem saúde mental. Fecha aspas. Comente essa fala. Bom, não tem nem assim o que falar além disso. É bem direta e curta essa frase e é exatamente isso. Não tem, Anderson, como a gente ter uma boa qualidade de vida se o nosso mental ele não está acompanhando. Então, não tem como uma pessoa, ela super se desenvolver bem no trabalho, ela super, conseguir ter os relacionamentos interpessoais dela bem, se ela tá tendo ali toda hora preocupação com as coisas, ela tá se sentindo fadigada, ela fica ali com aquele estado de tensão o tempo todo. Né? Então, assim, é claro que a gente está falando aqui hoje mais sobre ansiedade, mas qualquer tipo de transtorno psicológico, ou qualquer tipo de situação que cause ali um mal-estar mental, psicológico pra gente. Então, é muito difícil que a gente se sinta bem completamente se os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos não estão seguindo isso. Maravilha. Clara da Silva Machado de Oliveira, psicóloga, minha querida, muitíssimo agradecido pela visita aqui ao programa Diálogos, pela socialização dos seus saberes, gratidão eterna por esse momento. E eu queria pedir aqui, claro, as suas considerações finais e mais uma vez, obrigado mesmo. Anderson, eu realmente tenho que agradecer, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Espero ter passado aqui algumas informações úteis e para o pessoal do geral, né? Porque a primeira coisa que eu falei lá no início foi sobre psicoeducar o paciente quando a gente está na terapia. E eu venho tentando passar informações também para o pessoal da maneira que eu posso, além da terapia, né? Então, eu fico feliz de estar aqui com você hoje e poder ajudar no que eu puder. Maravilha, obrigado. Saúde e paz. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre ansiedade. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo, aprofundando este assunto, a psicóloga Clara da Silva Machado de Oliveira. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.